Meus amigos, muita gente tem me pedido aqui para comentar, falar sobre o caso Gabriel Monteiro, que está todo mundo sabendo. Ele colocou em xeque a posição de um comandante da Polícia Militar, um coronel da Polícia Militar, na sua relação com o Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Enfim, isso todo mundo sabe. Eu procurei evitar ao máximo entrar nessa discussão agora, no calor da discussão, mas acabei fazendo 2 posts na comunidade que estão gerando polêmica aqui no canal, e por isso eu venho com esse vídeo aqui para explicar qual é a minha posição em relação ao caso Gabriel Monteiro, para que não paire dúvida sobre o assunto. Eu separei o caso em 2 questões diferentes. Uma é a denúncia. A denúncia é gravíssima. Aliás, não é uma denúncia, é uma suspeita, é uma pergunta. Por que determinado comandante da Polícia Militar entra num reduto do crime organizado e sai de lá ileso numa boa? Além de ter, evidentemente, uma relação política com o partido de esquerda, que por sua vez também tem relações com Comando Vermelho, primeiro comando da capital e assim por diante, porque isso já foi relatado, muito bem documentado recentemente pelos investigadores da Polícia Federal, etc, etc. Essa é uma questão e deve ser tratada, sim, com muita seriedade. Afinal, o comandante da Polícia Militar deve explicações à sociedade. E a inteligência da polícia deve investigar qual é a relação, se há, e qual é a relação entre este policial e o crime organizado. Isso é uma coisa. A outra coisa é a forma como tudo isso veio a público. Bem, Gabriel Monteiro, ex-MBL, é um rapaz de muito sucesso no YouTube e sabia do seu poder de comunicação e das consequências dos seus atos. Isso é outro problema. Ao criar este vídeo em que o comandante da Polícia Militar é questionado sobre a suspeita relação dele com o Comando Vermelho, ao colocar isso dessa forma, da forma como foi colocada, ganhou as redes sociais, trouxe ainda mais notoriedade para o Gabriel Monteiro, mas também riscos à sua família. Ontem mesmo, ele choroso, num programa de televisão, disse que a polícia tirou-lhe a sua arma, o seu porte de arma, e a sua família corre risco de morte, ele mesmo corre risco de morte. Vejam bem, quando se entra numa bronca, numa guerra, numa briga contra gente poderosa, é preciso, em primeiro lugar, salvaguardar a integridade da família, protegê-la. Isso qualquer pessoa madura de bom senso faria. Bom, eu vou brigar com um poderoso, mas antes eu vou me precaver aqui. Vou tirar a minha família de casa, vou colocá-la em outro abrigo, sob a proteção de outros organismos que podem defendê-la, para depois sim denunciar o que eu sei. Nada disso foi feito. Na verdade, foi um programa, um vídeo de YouTube para bombar. E aí, bem, a irresponsabilidade sugere que o rapaz, ele próprio, não pensou nas consequências, não pensou que tudo isso poderia lhe acarretar dissabores. Será que não pensou? Bem, talvez tenha pensado somente na projeção que esse bombástico vídeo poderia trazer até mesmo às suas pretensões políticas. Por que digo isso? Porque já aconteceu. O Brasil é farto desses tipos de ação. O sujeito entra numa bronca contra um poderoso para logo virar celebridade. Lembram do Lindbergh, o Lindinho Faria? Eu lembro, eu sou velho. Eu vi a geração cara pintada ir para as ruas carregando nos ombros o Lindinho Faria. E quem foi depois o Lindbergh Faria? Nós bem sabemos quem foi. Agora, muito recentemente, um ator pornô
se disse conservador, arrependido, virou bolsonarista, pró-família, enfim, conservador, né? Foi erguido nos ombros do povo. Esse é o cara. Pois bem, o ator pornô está encabeçando uma luta feroz contra aquele que na sua esteira o puxou para a vida política. Vimos também uma famosa youtuber se dizendo mais filha do presidente do que os próprios filhos. Pois é, quem virou a mais filha do presidente atualmente, o que é ela, senão uma inimiga feroz do presidente? É uma espécie de parricídio. Nós vimos, por exemplo, Kim Catacoquinho virar celebridade da noite para o dia naquela marcha para Brasília. Esse menino vale ouro, esse menino é tudo de bom. Pois é, quem é o Kim Catacoquinho hoje, senão um representante da velha e picareta política do PSDB de sempre? Pois é, meus amigos, não estou dizendo que com Gabriel Monteiro acontecerá o mesmo. Estou apenas dizendo para separarmos as coisas. Ele colocou o dedo num enxame de abelhas. Colocou o dedo lá numa caixa de abelhas. Bem, da caixa de abelhas sairão os zangões ferozes. Isso é uma coisa. Esse problema ele poderia ter antevisto. Portanto, ter ido a uma embaixada, pedido asilo numa embaixada, ou ido ao Ministério Público dizendo que tinha uma grande denúncia, mas só a faria mediante proteção para a sua vida e sua família. Ele tinha denúncia? Não, não tinha. Ele tinha a ideia de fazer um programa e colocar um militar contra a parede num programa. Portanto, foi tudo mais ou menos na base da política. Foi um programa político e não uma denúncia séria. Se ele tivesse uma denúncia séria para fazer, teria que se precaver antes. Não o fez. Quis as luzes da ribalta e conseguiu. Só que agora terá, evidentemente, que pagar um preço por isso. Evidente que se ele mexeu com o crime organizado, mexeu com políticos corruptos ligados ao crime organizado, é evidente que nesse momento ele está, sim, sentindo a pressão dos seus atos. Só que agora a sociedade se vê obrigada a resolver o problema do rapaz urgentemente, na base emotiva. Amanhã depois, esse rapaz poderá, sim, ser mais um integrante da política, pode ser um bom quadro. Mas tudo feito mais ou menos na base do oba-oba. Vamos lá, vamos para cima deles e vamos arrebentar a boca do balão. Não é assim que a banda deve tocar. Primeiro preciso fazer uma boa investigação, ter as provas suficientes e depois buscar a ajuda do Ministério Público, ou até mesmo de uma embaixada, ou pedir uma audiência com o presidente da República, expor a situação e pedir proteção. E daí sim denunciar pesadamente. O que aconteceu até agora é mais propaganda para o rapaz do que propriamente algo que venha incriminar o político lá do Rio de Janeiro, que por sinal é um militar. Tudo isso pode, repito, ser uma grande peça publicitária. E aí voltaremos a esses casos do passado. Gente que achou uma determinada oportunidade para explodir como um nome nacional. Pois é, nós estamos fartos desse tipo de aventureiro na política. Não sei se é o caso desse rapaz, mas começou de modo errado. Só que, repito, uma coisa é o militar lá que é sim suspeito de alguma relação com o tráfico, com o crime organizado. Isso tem que ser investigado. Outra coisa é esse rapaz despontar agora como o ídolo, como o herói nacional da noite para o dia. Nada sério se constrói da noite para o dia. Muita calma nessa hora.